Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje respondendo a uma pergunta de um telespectador que queria saber a respeito do se o joio, se os joios são de Deus e se há salvação para eles. Veja bem que nós vemos lá na Bíblia, né, que existe o trigo e o joio. Então, as pessoas queriam esclarecimento sobre isso e é bem fácil. Esse vídeo é bem curtinho, mas apenas respondendo a nossa telespectadora. E então é bem curtinho, não vai ser cansativo. E já nós terminamos, com apenas 3 textos ali, nós vamos então já dar a resposta para ela. Eu acredito que, além dela, outras pessoas que podem ver esse vídeo podem ter a mesma dúvida, assim já fica a resposta, né, a todos, tá bom? Então vamos lá. A pergunta é essa aqui, ó. Esses que são joio não são de Deus? Para eles não há salvação? Então a pergunta que a pessoa está fazendo, né? Para isso nós vamos então a parábola do joio aqui, e apenas em 3 textos. Nós vamos, eu acredito que ficará respondida a resposta. Então o vídeo é bem curtinho, né? Mateus capítulo 5, versículo 38. Veja o que Jesus explicou a respeito de trigo e de joio. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Esse é o primeiro texto. Então o que é que Jesus falou? Sobre a semente onde foi semeado, tanto o trigo como o joio, é o mundo. Então, tanto o trigo como o joio, né, falando, biblicamente falando ali, eles estão semeados no mundo. Portanto, estão em toda parte, em toda a sociedade. Você vê que tem pessoas de má índole, de boa índole, em todos os segmentos da sociedade. Tem na política, tem enfim, na sociedade de uma maneira geral, lá no trabalho. Você vê que, por exemplo, a corrupção está nos departamentos, vários departamentos públicos e federais, né, privados, sempre tem o trigo e o joio. Se vê em empresa, sempre tem o trigo e o joio está ali. E a igreja, a cristandade, de um modo geral, as denominações, também você vê ali a presença dos dois. Portanto, estão no mundo todo. Agora, o que Jesus falou? Que os joios são filhos do maligno. Então, se são filhos do maligno, eles trazem em si a semente do maligno. Eles já trazem em si uma condenação. No segundo versículo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 aqui, ao 13, o que diz? E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então você nota que aqui esses que não acolheram o amor da verdade é o joio. E aqui está dizendo que não são salvos. Não há salvação para eles. É por esse motivo, pois, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então você nota, até por sinal é 2 textos só. Então você nota que o que Jesus falou, ele deixou claro que a boa semente, que ali o que figura o trigo, são os filhos do reino. Os filhos do reino, aqueles que nascem de novo, eles é implantado neles a semente
uma nova semente. A semente de Deus, provém de Deus. Então, esses são os salvos. Já os filhos do maligno, eles continuam sendo filhos do maligno, e por isso eles não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Você percebe? Então, os filhos do maligno, ou seja, o joio, não acolhem o amor de verdade para serem salvos, e por isso Deus manda a operação do erro para eles crerem a mentira. Quer dizer, cada vez eles se afundam mais. Não tem como ali a salvação para eles. Então eu acredito que não precisa nem nós ir além. Esses dois textos já respondem a pergunta, a dúvida, tanto para a pessoa que perguntou como para outras pessoas que porventura poderiam ter a mesma dúvida. Eu acredito que aí fica esclarecido. Então, que aqueles que são chamados joio ali na parábola, para eles não tem salvação. Agora, o que diz, que a gente pode acrescentar nisso aqui, amados, que é o seguinte: pode vir aquela pergunta, mas, por exemplo, na igreja, quem que é o joio e quem que é o trigo? É o seguinte, amados, é complicadinho isso aqui, a gente tem que ter o máximo cuidado pelo seguinte: que um trigo, ali no começo, ele pode parecer joio. E o joio pode parecer trigo. São muito parecidos os dois. Ou seja, uma pessoa que é um salvo, ele pode cometer alguma coisa que pareça com o joio, que fique meio parecido com o joio. Quer dizer, não é porque a pessoa é salva que ele não peque. Ele peca. Só que o salvo, ele tem consciência do pecado e ele corre para o Senhor Jesus, não deixa o pecado dominar ele. Ele vai confessar o pecado e fica tudo bem. E também outra coisa, o salvo, ele não vive pecando aí por prazer. Ele cai, ele é como uma pessoa que está andando, de repente pisa numa casca de banana e quando vê, caiu. Vai fazer o quê? Então, meio que às vezes, quase conscientemente, o salvo peca. Mas vai o Senhor, confessa o seu pecado, reconhece diante do Senhor, e o Senhor nos deu a certeza que vai estar tudo bem. Não tem que se preocupar. Já o joio, amado, é o contrário. O joio, às vezes, ele pode até ter uma aparência de santo, mas na mente dele, no coração dele, está o engano. Ele pode parecer um santo ali, mas para tirar algum proveito. Amado, no meio da cristandade está cheio disso. Vamos abrir o nosso olho. Está cheio de bajuladores tentando ganhar as pessoas, mas com uma outra intenção, que só o Senhor sabe. Por trás lá. Então, portanto, o que acontece, amado? O que nós, como cristãos, devemos de fazer? Nessa parte de joio e trigo, seja lá o lugar que nós estivermos, nós não podemos julgar essa pessoa como perdido. Para nós estar ali, não podemos julgar essa pessoa como perdido e não temos o direito de querer tirar fora essa pessoa. O que a Bíblia nos ensina? Se alguém ou algo nos incomoda num lugar porque está desacordo com as coisas de Deus, em vez de nós tentar tirar aquela pessoa, nós é que devemos de sair. Deixar. Se sair todo mundo, aquela pessoa fica sozinha ali, não tem o que fazer. Agora, quando a gente tenta tirar, o que Jesus ensinou na parábola? Ele falou que, vamos dizer assim, os servos chegaram e falaram para aquele senhor da parábola, né? Olha, você não plantou só a boa semente, mas tem joio lá. O senhor quer que nós vá lá e arranque? O que o nome da parábola falou? Não, que é para não arrancar o trigo junto. Deixe que no fim
Deixa que cresçam junto. E quando chegar a época da colheita, os anjos vão separar o joio do trigo e o joio vai ser queimado e o trigo recolhido no celeiro. Então, portanto, amado, não cabe a nós olhar assim e apontar. É o perdido, tá no inferno, bababá e não sei o quê. Porque, veja bem, por exemplo, veja quantas pessoas Jesus perdoou. Aquela mulher que estava no próprio ato do adultério, todos condenavam ela e Jesus não condenou. Você percebe? E assim tantos outros casos. À vista daquele pessoal que trouxeram aquela mulher ali para Jesus, para aquela mulher não tinha mais salvação, não tinha mais saída, porque ela foi pega no ato do adultério. Mas para Jesus tinha uma saída para ela, assim. Ela ficou nos pés do Senhor, ela não saiu dali. E o Senhor não condenou ela. Então, assim, amado, nós agora, uma coisa é certa, não é porque nós não devemos condenar, julgar pessoas, não é por esse motivo que nós vamos deixar de julgar ato das pessoas. Então você veja bem, se você vê que os atos de uma pessoa não é condizente com as coisas de Deus, tem que condenar os atos, não a pessoa. Olha, aquilo lá não está de acordo com a vontade do Senhor. Então, às vezes, um conselho, tentar abrir olho, pode ser bom, mas se não encontrar positividade ali para uma mudança, é melhor se afastar. É melhor cair fora. Mas nunca colocar o dedo e dizer que essa pessoa está perdida. Porque, amado, salvação é prerrogativa de Deus e ponto final. Nós não temos o direito de julgar. Ao passo que é nossa obrigação julgar atos, julgar palavras, julgar coisas que as pessoas fazem, aqueles erros que são feitos ou falados de alguma maneira, nós devemos julgar. A omissão também. Uma pessoa que sabe fazer o bem e não faz, diz que ele peca. Então a gente também tem que olhar por esse lado. Mas saber então, amados, que o joio ele está espalhado pelo mundo, tudo, até a igreja do Senhor Jesus, física, a igreja física que está neste mundo aqui, o joio pode passar por lá sim. Só que com certeza não vai ficar lá, não vai permanecer lá. Mas que ele vai tentar andar por lá e desencaminhar algum, vai. Então era isso, acho que está respondida a pergunta. Que a gente tinha dizer isso, mas não vamos apontar o dedo para o juiz e dizer que ele está no inferno, porque às vezes, vamos dizer assim, um trigo está sendo muito parecido com o joio. E assim como o joio às vezes está ali, mas está parecendo ser o trigo. Não é assim que acontece na cristandade? O irmão lá fez errado uma vez, e o dízimo dele lá, nós não podemos perder esse dizimista e deixa ele ficar aí, deixa lá ficando aí. Percebe? Então tem tudo esse tipo de coisa que a gente tem de considerar e nós nos moderar a nós mesmos, ou melhor dizendo, nós ser modelados e moderados pelo Espírito Santo. Beleza? A gente termina aqui esse vídeo. Está aí a resposta, espero ter respondido satisfatoriamente. Espero que esse vídeo seja de utilidade para outras pessoas também. A minha gratidão primeiramente a Deus, a minha gratidão a você, companheiro de estudo bíblico, a você que está vendo este vídeo, que chegou aqui a primeira vez, que está assistindo a gente, eu convido para voltar mais vezes. E a minha oração é que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês, família de vocês. Ore por mim e pela minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.